Bom dia, querida amiga, querido irmão, você querido ouvinte das manhãs com o Espírito Santo. E eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração nessa manhã, que se encontra no Evangelho a qual escreveu Marcos, capítulo de número 11, verso de número 23, que nos diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Olha que coisa linda o Senhor nos ensinando sobre a fé, que nós precisamos acreditar naquilo que estamos profetizando e naquilo que estamos pedindo, sem duvidar no nosso coração. Porque quando fazemos isso, o Senhor, Ele ouve a nossa petição e cumpre aquilo que nós estamos pedindo, porque cremos sem duvidar. 1 Coríntios 13, 2 também vai nos dizer que se nós tivermos essa fé e não tivermos o amor, essa fé não tem valor. Então nós precisamos começar a analisar aquilo que carregamos dentro de nós. Porque quando nós temos o amor, nós somos capazes de perdoar quem nos ofendeu. E se há um resquício dentro do nosso coração, mesmo que a gente diga ao monte para transportar de um lado para o outro sem duvidar, e não tiver o amor dentro do nosso coração, o monte não irá sair. Ele vai permanecer, porque podemos ter fé, dons de profetizar, podemos ter dons de maravilhas, mas se a gente não tiver o amor, não adianta. Mas hoje eu quero falar com você sobre a fé do sobrenatural, a fé do impossível, a fé que restaura, resgata, que muda situações, quando nós não duvidamos. Neste dia, o Senhor está pedindo para você, tenha essa fé firmada no seu coração, a ponto de dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar, porque isso vai acontecer. Entenda, meu amado e minha amada irmã, que a nossa confiança em Deus, ela precisa ser tão grande, a ponto de nós crermos que vamos pedir algo para Ele e Ele vai fazer. Porém, nós confiamos nele, na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E muitas das vezes, o Senhor vai agir conforme Ele tem que agir. Eclesiastes, capítulo de número 3, vai falar que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus e da terra. Então, há o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de se abraçar. E nós também precisamos entender que muitas das vezes nós vamos pedir algo ao Senhor, vamos crer fielmente que Ele vai realizar, mas a vontade dEle ainda prevalecerá sobre essa situação. Então nós temos que aceitar, muitas das vezes, a vontade e o querer de Deus. Embora tenhamos uma fé firmada nele, em amor com o nosso irmão, em unidade com o nosso irmão, mesmo que nós estivéssemos pedindo algo ao Senhor, Ele sabe aquilo que precisa ser entregue nas nossas mãos. Mas eu quero te dizer que quando Deus faz algo, Ele não erra. Ele não chega atrasado. Ele não falha. E eu quero te dizer nesta manhã, que tipo de fé você tem exercido? Que tipo de petição você tem colocado nas mãos do Senhor? Ou qual tipo de petição que você acreditou sem duvidar no seu coração, mas Deus não fez? Porque a vontade dele prevaleceu. Mesmo assim, você continua adorando e confiando nele sem duvidar? Porque os planos dele são maiores do que o seu. Os planos dele são maiores que os nossos planos, que os nossos projetos. E sempre prevalecerá a vontade dele na minha e na sua vida. Você consegue entender isso? Às vezes você está sofrendo, às vezes você está lamentando por algo aí que aconteceu, mas Deus está te dizendo nesta manhã, confia nos meus planos, confia em mim, porque eu sou o Deus que estou contigo, que te ajudo, que te fortaleço e não te abandono jamais. Deus sabe exatamente aquilo que precisa fazer por mim e por você. E você hoje, pegue essa fé
inabalável dentro do teu coração. Una ela com um amor que você irá ver que o Senhor fará por você grandes coisas. Aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e nem chegou ao teu coração. São essas coisas que o teu Deus tem reservado para você. Nessa manhã, que a fé do impossível possa alcançar o teu coração e você seja impactado pela graça do Todo-Poderoso. Beijinho no seu coração, da Bispa Kellen, que ama você de montão. Shalom, Adonai.